irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula. Agora é a primeira videoaula do módulo de Teologia Sistemática 3, onde nós estaremos falando hoje sobre a lição número 1, que é a criação. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 8, verso 1 e versos 3 a 5. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo dos teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Esse é o relato do salmista Davi, quando perplexo ficava quando olhava para as obras da criação de Deus. Não há dúvida que até hoje, quando nós paramos para observar a criação, o firmamento, né, a própria terra em si, com suas criaturas, com as suas formações, onde nós vemos que o acaso não tem condições nenhuma de fazer algo do tipo, mas somente um ser inteligente e capaz que pode ter feito algo tão grandioso. E quando nós observamos e pensamos que o universo é tão grande, mas tão grande, que não há nenhuma condição em velocidade alguma possível e conhecida de nós viajarmos por esse universo, chegarmos de um lado a outro e sabermos que o Deus que criou tudo isso não só está em todas as partes desse universo, como ele é maior do que esse universo. Então, essa perplexidade que nos causa e causou também em Davi, e nós podemos ver também que Jó também manifestou isso, essa perplexidade, essa admiração, essa adoração, quando ele diz que é o homem para que tanto o estimes, e ponha sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves. Jó capítulo 7, versos 17 e 18. Então, não há nenhum... o pensamento desses homens não deixa margem de dúvida que desde o princípio, desde os tempos mais remotos, que a criação já traz esse sentimento de perplexidade e já nos gera o sentimento de adorar a Deus só por reconhecimento dessa grandeza. Bom, falando mais diretamente da nossa lição de hoje, para a ciência, tudo se resume ao que eles chamam de Big Bang. O Big Bang seria um evento que aconteceu em algum determinado momento, há bilhões e bilhões de anos atrás, aonde toda a massa, toda a energia existente em um pré-universo se condensou de tal forma a ficar menor do que uma cabeça de alfinete, e que a pressão se tornou tão grande que ele explodiu e jogou para fora tudo o que nós vemos aí hoje. Lógico que nesse pensamento científico, que na verdade não pode ser chamado de científico, pois ele não pode ser observado, ele sugere que tudo que nós vemos hoje é processo de evolução originado desse evento primeiro chamado de Big Bang.
As características básicas do Big Bang é exatamente que a matéria é pré-existente e que a matéria se acumulou a um tamanho menor que o pingo de I. Eles chamam isso de singularidade. Essa parte da singularidade eles até conseguem provar bem por causa dos buracos negros. Os buracos negros são chamados de singularidades, é o nome científico dos buracos negros, né? E eles são objetos tão densos que atraem, que a sua gravidade é muito forte e que atrai tudo o que se aproxima deles. Esse seria um evento parecido com esse teria acontecido no Big Bang. Isso vai totalmente de contra ao que entendemos da criação bíblica, porque como seria o universo pelas narrativas bíblicas? Tente pensar aí. Como seria o universo, antes do processo criativo de Deus, de acordo com as narrativas bíblicas? Já pensou aí? Vamos ver se você acertou. E aí? Você acertou? Pois bem, se você pensou que o universo, o pré-universo, antes da criação, antes do momento criativo de Deus, era um grande vazio, você acertou. Porque na criação bíblica não cabe espaço para o pensamento da pré-existência da matéria. Deus criou tudo do nada. O texto bíblico, aí em cima está o texto original, em hebraico. O texto em hebraico está da direita para a esquerda, Eu transliterei na ordem que nós estamos acostumados a ler. Diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Essa frase é o texto de Gênesis 1:1, que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo que nos dá base para o criacionismo do nada é este verbo destacado que se translitera bará. Esse termo bará, ele é usado somente para a atividade criativa de Deus. Ele traz com ele o conceito de trazer à existência o que não existe, ou seja, criar do nada. Ou seja, Deus, quando ele começa o processo criativo, a Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, a melhor tradução seria: no princípio criou do nada Deus, ou no princípio Deus criou do nada os céus e a terra. Então, esse é o princípio bíblico que nós defendemos. Por isso que não tem possibilidade, apesar de existirem alguns que tentam fazer isso, defender um criacionismo evolucionista. Por quê? Porque só o processo da ideia de criação, de evolução, ele contrasta com o processo criativo de Deus que trouxe do nada. Bom, antes de entrar no dia da criação, eu gostaria de salientar que essa teologia, essa doutrina teológica da criação, ela não é um modelo recente, ela é um modelo muito antigo, que nós podemos chamar de modelo judaico-cristão, tá? Que ele ficou definido como, ele ficou conhecido, no meio teológico, como a creatio ex nihilo, ou seja, a criação do nada, Esse pensamento vai totalmente contra o pensamento darwinista,
vai totalmente contra o pensamento evolucionista e se nós formos observar, ele tem mais sentido do que o pensamento evolucionista. Lógico que aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus e não conhecem a Deus vão falar que minhas palavras são de um fundamentalista, mas numa conversa, numa discussão sincera, nós chegaremos à conclusão, e eu teria a oportunidade de mostrar que a criação do nada, ela é mais sincera do que pensar que tudo é um processo da seleção natural e que a evolução seria, baseado no acaso, seria a fonte primeira de todas as coisas. Bom, entendido isso, a gente agora vai passar para entender os dias da criação, né? A filosofia grega procurava, né, a explicação do mundo num dualismo que envolve a eternidade da matéria, ou seja, a matéria seria eterna, ela existia desde sempre e continuou existindo e continuará existindo para todo sempre, ou num processo de emanação que faz do mundo a manifestação eterna de Deus. A igreja cristã, desde o começo, ensinava a doutrina da criação ex nihilo, né? E essa doutrina da criação ex nihilo seria um ato livre de Deus, ou seja, Deus, através de sua inteira vontade soberana, escolheu e determinou começar um ato criativo, começou a criar a partir do nada, sem nenhuma pré-existência de nada, somente dele, começa a criar o universo como conhecemos. Todos os pais da igreja concordavam com essa doutrina. Nenhum pai da igreja discorria de forma contrária a esse pensamento. Teófilo, que foi um dos pais da igreja, ele foi o primeiro desses a salientar que os dias, né, da criação eram dias literais. Esse pensamento parece ter sido a opinião também de Irineu e Tertuliano, né? E com toda a probabilidade era a opinião comum a toda a igreja, né? Que os dias da criação, os 6 dias da criação, né, e o 7º dia de descanso seriam dias de 24 horas, né? Clemente e Orígenes, né, também eram pais da igreja, achavam que a criação tinha sido realizada no momento único e indivisível, ou seja, toda a criação foi criada num único momento instantâneo, né? E que então a sua descrição na Bíblia como sendo evento realizado em 6 dias, na verdade seria só para a simplificação do nosso entendimento, né? Seria um recurso literário para descrever a origem das coisas em uma ordem, né, de valor, ou ou então estabelecer simplesmente uma conexão lógica entre os atos criativos. Mas eles acreditavam que, como era só uma demonstração, uma forma literária de mostrar, eles acreditavam que era um único momento indivisível para toda a criação. Bom, enquanto a igreja em geral ainda sustentava que o mundo foi criado em 6 dias, né, e 6 dias de 24 horas, Agostinho sugeriu uma ideia um tanto diferente. Ele defendia com muito vigor a doutrina do creatio ex nihilo, né, a criação do nada, mas distinguia 2 momentos da criação: a produção da matéria e dos espíritos do nada e a organização do universo material. Ou seja, Deus teria criado no primeiro momento
a matéria-prima para a criação do resto do universo e todo o mundo espiritual, isso do nada. E depois ele organizou, né, todo o universo material, e aí seria o resto da narrativa bíblica, né, o resto da narrativa da criação, que se espalha do primeiro dia até o sexto dia. Ele achava difícil dizer de que espécie eram os dias de Gênesis, né? Se eram de 24 horas ou se era de mais horas, ou se eram eras. Ele não sabia dizer, mas evidentemente ele estava inclinado a pensar que Deus criou todas as coisas no momento de tempo e que a ideia de dias foi simplesmente introduzida para auxiliar a inteligência finita. Ou seja, ele na verdade ele saía de banda da discussão, porque ele dizia: olha, se você quer acreditar que é 6 dias, se quer que são dias de 24 horas, tudo bem, Deus criou, tanto faz, Deus pode ter feito assim. Se você acredita que Deus criou tudo num único momento indivisível, também tudo bem, é com vocês mesmo. A grande verdade, isso é o pensamento de Agostinho, é que Deus criou tudo em um momento de tempo. Agora, que momento de tempo foi esse? Aí ele não entrava em questão, porque ele achava que nós não tínhamos condições de interpretar e que a narrativa bíblica era só para poder auxiliar a nossa inteligência finita a entender o que tinha ocorrido nos dias da criação. Independentemente da doutrina defendida, né, por esses pais da igreja na época, ao que parece, os dias da criação, né, quando nós fazemos uma análise bíblica, eram considerados como dias comuns, né? Apesar de que Anselmo, que era outro personagem da história da igreja, opinava que talvez fosse necessário concebê-los como diferentes dos nossos dias atuais, ou seja, ele considerava a ideia de que 6 dias, que os dias não necessariamente eram de 24 horas, mas que poderiam ser dias de Deus, ou seja, poderia ser qualquer intervalo de tempo entre o começo e o final de cada dia. Os reformadores, ou seja, os da reforma a partir de Lutero, defendiam firmemente a doutrina da criação do nada, por um livre ato de Deus, no tempo ou com ele, ou seja, dentro dos 6 dias ou num determinado tempo qualquer. E consideravam os dias da criação como 6 dias literais. Esta concepção de dias também foi mantida em geral na literatura do pós-reforma, dos séculos XVI e XVII, embora alguns teólogos como Marésios, por exemplo, tenham falado ocasionalmente em criação contínua, ou seja, Deus teria começado a criação e ainda não teria concluído ela. Esse é um pensamento que não foi aceito pela igreja e foi facilmente rechaçado. Acontece que a palavra Ion, que significa literalmente dia, muitas vezes é usado como período de tempo, como em 1 Samuel 8,18 ou Zacarias 12,8, e em outras passagens é usado como dias de 24 horas, como em Josué 6,4. A gente tem que levar em consideração também que como está em 2 Pedro, né, capítulo 3, verso 8, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então fica praticamente impossível a gente dizer com 100% de certeza se os dias declarados na Bíblia são 6 dias, são dias de 24 horas, ou se são eras, né, ou se são períodos de tempos maiores. Alguns, entretanto, tentam conciliar o argumento científico, né, ou seja, do evolucionismo, com a narrativa bíblica para a formação do universo como conhecemos, mas esse pensamento é um pouco complexo de se fazer. Segundo a ciência, segundo os argumentos científicos,
né, que através de pesquisa que eles fazem das rochas e dos fósseis, eles estimam que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos. Né? Durante todo esse período, a Terra passou por grandes transformações, processo classificado esse como eras geológicas. As diferentes eras geológicas, né, que aconteceram correspondem a grandes intervalos de tempo divididos em períodos. A alternância das eras geológicas foi estabelecida através de alterações significativas na crosta terrestre, sendo então classificadas em 5 eras geológicas distintas: arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica, sendo esta última, cenozoica, dividida em 2 fases, o que dariam 6 períodos geológicos. Ora, aí o mais entusiasmado já falaria logo: nossa, que legal, são 6 dias da criação e 6 eras geológicas. Pronto, matei o problema, concilio o relato bíblico com as eras geológicas e eu tenho a comprovação científica que a Bíblia está correta. Bom, entretanto, a gente tem que lembrar que a Bíblia, quem crê na Bíblia, não precisa de comprovação científica, porque a aceitação das coisas de Deus é pela fé. Então, pela fé que nós cremos que Deus criou em 6 dias. Se você crê em 6 dias de 24 horas, ou 6 dias de era, 6 dias de Deus, não importa, são 6 dias. Isso não quer dizer que dá para você conciliar com as eras geológicas. Vamos entender um pouquinho por quê. Porque quando a gente pega para poder fazer esse estudo, nós vamos ver que no primeiro dia você consegue encaixar, no segundo dia você já não consegue encaixar. Por quê? Porque no segundo dia, no segundo dia ainda está sendo criado um monte de coisa de base, enquanto na era geológica já começa a aparecer os primeiros seres vivos que não são relatados no segundo dia da criação. Então, só esse ano passando para a gente ter uma ideia. Cabe a pesquisa, sugiro que você pesquise cada era geológica e faça uma comparação na sua Bíblia. Faça um estudo temático para poder averiguar se você concorda com aqueles que querem conciliar o pensamento bíblico com a narrativa científica. Tá bom? Durante a criação, não tem como a gente não dizer, aconteceu um evento importantíssimo para todo o universo, que foi a queda de Satanás e seus anjos. Alguns tentam defender que a queda de Satanás e seus anjos, né, que caíram com ele, tenha ocorrido entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Quem defende esse argumento usa os textos de Isaías 45:18, que diz assim: o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia. Ou seja, eles sugerem que Deus não criou a terra vazia, ou seja, a terra teria sido criada de forma plena. E a queda de Satanás e seus anjos teria destruído e teria tornado a terra vazia, sem forma e vazia. Isso porque eles sugerem que a melhor tradução de Gênesis 1:2 não seria veio a ser, não seria que a terra era sem forma e vazia, mas que a terra veio a ser ou tornou-se sem forma e vazia. A tradução é possível apenas essa tradução de tornou-se ou veio a ser só faz, na verdade, o texto ficar sem muito sentido. Porque vamos fazer a leitura do texto. No princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Ora, não faz muito sentido. Faz mais sentido nós entendermos, pelo menos o que me parece, aí é um pensamento pessoal meu, que a melhor narrativa, sem dúvida nenhuma, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, ou estava sem forma e vazia, né?
Então, esse é o pensamento de quem defende, né, que Satanás caiu nesse período. Outro ponto a ser abordado sobre esse tema é que, se Satanás caiu entre Gênesis 1, versos 1 e 2, como a gente explicaria o verso 31 do capítulo 1 de Gênesis? Por quê? No capítulo 1 de Gênesis, no verso 31, diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Ou seja, Deus olhou para a terra, olhou para a criação e viu que tudo que ele tinha criado era muito bom. Então, se era muito bom, né, e esse muito bom está relacionado à perfeição, santidade, a uma condição maravilhosa, não faz sentido nós termos a ideia de que algum mal existia, né, na terra, considerando que o jardim era na terra. Luiz Berkoff, em seu livro Teologia Sistemática, diz o seguinte: a Bíblia não diz que a terra se tornou, mas que era sem forma e vazia. E mesmo que se possa traduzir o verbo hebraico hayata por tornou-se, as palavras sem forma e vazia denotam uma condição não formada e não uma condição resultante de destruição. Aí ele prossegue dizendo o seguinte: por uma ou outra razão, este conceito é consideravelmente favorecido pelos dispensacionalistas dos dias atuais, que, para apoiá-lo, recorrem às passagens como Isaías 24:1, Jeremias 4:23, 26, Jó 9:4-7, 2 Pedro 2:4. Mas uma cuidadosa leitura destas mesmas passagens é suficiente para convencer o interessado de que elas não provam o ponto em questão de maneira nenhuma. Além disso, a Bíblia nos ensina claramente que Deus criou os céus e a terra e todo o seu exército em 6 dias. Gênesis 2:1 e Êxodo 20:11. Creio que essa argumentação de Berkoff, ela encerra o assunto sobre a queda de Satanás e o tempo em que Satanás caiu. Ou seja, nós cremos que Satanás ele caiu em algum momento entre o final do período criativo de Deus e o período da queda. Entre esses dois períodos acontece a queda de Satanás, que não é relatada no período de Gênesis. Bom, com isso nós temos mais um ponto interessante, que é a criação do homem. A Bíblia diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, versos 26 e 27. A Escritura, a Palavra de Deus, nos oferece um relato duplo da criação do homem, onde um se encontra em Gênesis 1, 26 e 27 e outro em Gênesis 2, 7 e versos 21 e 23. A alta crítica, né, bíblica é de opinião que o escritor de Gênesis juntou duas narrativas da criação. A primeira, de Gênesis 1, 2, né, e a segunda de Gênesis 2, 4, 25, né, e que as duas são independentes e contraditórias. Eles asseguram, eles tentam justificar dizendo que o autor de Gênesis teria pego histórias de outros povos acerca da criação e teria juntado duas histórias para tentar fazer uma só que as duas se contradiziam. Entretanto, os defensores da argumentação ortodoxa, e aí eu me enfileiro nessa linha, defendem que a narrativa de Gênesis 1 é um relato direto e sintetizado da criação, enquanto Gênesis 2 é um relato detalhado, mostrando os detalhes não relatados de Gênesis 1. Essa técnica literária que é encontrada no Antigo Testamento é muito comum. Um exemplo a gente vai encontrar em 1 Samuel,
capítulo 17, versos 48 a 51. Peço para que vocês deem uma olhadinha e vocês vão ver que essa técnica de fazer um relato sintético e depois um relato analítico dos eventos é muito comum no Antigo Testamento, na literatura bíblica. E a criação dos anjos? Às vezes tem sido negada a criação dos anjos, né? Dizendo algumas sugestões de que os anjos seriam eternos, né? Sendo que a Bíblia nos mostra que o único ser que é eterno é Deus, ou seja, ele é o único pré-existente, vem da eternidade, não tem começo e que vai até a eternidade, não tendo nenhum fim. Os anjos, eles são criaturas de Deus, então eles não podem ser pré-existentes, eles têm que ser criados, têm que ter sido criados em algum momento. Entretanto, aqui cabe um ponto que é o seguinte: não se tem possibilidade de se criar algo na eternidade e continuar sendo eternidade. A partir do momento que você cria algo na eternidade, a eternidade ela já passa a ter um ponto interessante, que é o tempo. Porque aquela coisa criada, ela passa a existir a partir de um determinado momento. Então, a partir daí você passa a ter o tempo, né? Então não é certo que as passagens que falam da criação do exército dos céus, Gênesis 2:1, Salmo 33:6, Neemias 9:6, se refiram à criação dos anjos e não do exército de astros. Mas Salmos 148, versos 2 e 5 e Colossenses 1:16, aí sim, falam claramente da criação dos anjos. Dá uma olhadinha lá para você entender o que a gente está dizendo. A ocasião em que foram criados, aí que não pode ser fixada definitivamente. A opinião de alguns, baseados em Jó 38:7, é de que foram criados antes de todas as outras coisas. Realmente não tem o apoio da Escritura, né, essa argumentação, né? E é difícil você definir quando foi criado. Tem que ter sido entre um dos 6 dias da criação. Agora, quando exatamente é impossível nós definirmos. Tá? A passagem do livro de Jó 38:7 que nós estamos falando, na verdade ensina, né, de uma forma poética, que eles estavam presentes na fundação do mundo, como também as estrelas estavam, não porém que eles existiam antes da criação primária de céus e terra. A ideia de que a criação dos céus foi completada no primeiro dia e que a criação dos anjos foi simplesmente uma parte da obra do dia é também uma suposição não comprovada, embora o fato de que a declaração de Gênesis 1:2 só se aplica à terra parece favorecê-la. Tá? E com isso, com essas argumentações, nós terminamos a nossa primeira lição do módulo Teologia Sistemática 3. Havendo dúvidas, por favor, entre em contato, usem as nossas ferramentas Facebook, o grupo de estudo do seminário, também pelo WhatsApp, e mande suas perguntas, tire dúvidas, não fique acanhado. Pode perguntar que nós estaremos respondendo a todas as perguntas que caibam respostas. Amém? Espero que tenham gostado, espero vocês para a próxima videoaula. A lição 2 está muito boa e que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite se for de noite, tenha um bom dia se for de manhã e tenha uma boa tarde se for de tarde. Amém?